De um lado a liberdade, do outro a repressão. Qual o caminho para a felicidade? Corpo, sexualidade e tabus. É o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, no Samazate Terapias Integradas, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Em plena segunda década, já no fim do século XXI, ainda falamos de corpo, sexualidade e tabus. Queria começar falando sobre isso de uma outra forma, falando da inteligência do corpo, de como que muitas vezes a gente não percebe o quanto ele sabe, o quanto ele é inteligente, né? Sim, nosso corpo, na verdade, é o nosso aparelho de sentir, né? A gente já nasce com esse poder de sentir o toque, de sentir um arrepio, de sentir o vento, a chuva. Então, a gente vai, ao longo da vida, se esquecendo disso, né? E precisando resgatar esse sentir do corpo, essa naturalidade, esse contato com o mundo externo, com o sentir, com o sentido, com o sensorial, com o toque. São todas formas de nos mostrar caminhos, inclusive, né? Sim, com certeza. Essa experiência no seu corpo te fez rever a sua relação com o próprio corpo? Com certeza. Na verdade, comprova que as coisas mais incríveis que podem ser feitas por nós, seres humanos, são feitas pelo nosso corpo, sem a intervenção arbitrária da nossa mente. Então a gente acha que o corpo ele tem que ser negado, ele tem que ser rejeitado, ele é pecaminoso, ele nos leva para um mau caminho, para o inferno, para os desejos errados, etc., né? Mas esquece que respirar, né, bombear sangue, reestruturar organismos, partes do organismo, órgãos que estão com mau funcionamento, criar uma nova vida. Você nasceu pela criação do seu próprio corpo e da sua mãe, sem que ela pensasse, planejasse, interferisse nesse processo. Então isso comprova como o corpo é sábio e faz o melhor. E essa fragmentação ela se dá por conta do medo mesmo, da potência desse corpo, né? E por conta de todos os preconceitos que desde a época antiga, né? Desde as origens do próprio catolicismo, né? Em Platão, foi demonizado, né? Quer dizer, esse corpo que é sinônimo de discórdia, é sinônimo de desvio, né? E por isso ele tem que ser negado, ele tem que ser anestesiado e mumificado, como diz Morin. Se a gente pensar, fazer um paralelo entre França e Brasil, a gente começa a perceber diferenças culturais e se relacionar com esse corpo? Ah, sim, muito, de fato. Bom, eu acho que o clima também ajuda, né, a uma certa exibição ou não do corpo. Tem uma familiaridade talvez maior no corpo, no abraço, né? Mas isso efetivamente é bem cultural. Mas o que me veio assim dentro do meu trabalho terapêutico é que cada vez mais a gente tem um corte, né? Realmente das pessoas com o seu corpo e com suas emoções, com tudo o que acontece dentro, né? E como se tudo tivesse que se resolver assim, pensando, raciocinando, analisando, né? E que isso não pudesse ser considerado, enquanto, na verdade, é a porta para a gente se libertar, precisa entrar em contato. E isso está cada vez mais presente, é difícil, ainda mais com a era da tecnologia, né? Onde cada um não se fala mais, não se vê mais, não se toca mais. E isso realmente é essencial, tanto na sexualidade como um todo, né? Tocar o próprio corpo, se conhecer, se acariciar, se dar um nutriente, né? Tem várias formas de se nutrir, através do corpo, da alma, das artes, da dança. Tudo isso é precioso para um reencontro. Interessante ela falar da dança, né? Porque aí a gente está falando também desse corpo e dos potenciais que ele tem de se movimentar, de criar arte, né? Vai ainda mais além, né? Bom, eu amo a dança. Agora, eu não consigo pensar hoje a questão do corpo sem pensar na questão do Tantra, que hoje, para mim, está muito conectado. Porque na visão do Tantra, como a visão do Tantra ela é não dualista, você não tem a ideia de corpo e mente. Corpo e mente é uma coisa única.
Então, você trabalha as questões energéticas, né, dos corpos sutil a partir do seu corpo físico. E quando você trabalha esse nível do corpo, você produz muitas alterações na sua mente, sem que seja pela via do puro pensamento. Então, você acessa memórias, experiências, sem ser essa dissociação, essa concepção do uno. Na visão do Tantra, que é a visão do uno, quer dizer, nós somos o universo, nosso corpo faz parte do universo. Então, o universo é divino, nosso corpo é divino. Então, nosso corpo é o nosso templo, ele tem que ser cuidado. A gente precisa ter um amor pelo nosso próprio corpo, e não uma rejeição pelo corpo, uma aceitação do jeito que você é. Não a beleza não está na beleza esteticamente definida de fora para dentro, mas é desde dentro para fora, na sua própria aceitação. E é bom falar em beleza também, né? Quando a gente pensa em corpo, porque esses padrões que nos são impostos, muitas vezes não correspondem àquilo que a gente nem gostaria de ser, mas a gente fica perseguindo por causa de uma pressão externa e muitas vezes levando o nosso corpo para outros caminhos, né? Eu acho que essa é uma das grandes loucuras, né, que a gente enfrenta na humanidade hoje em dia. Ser algo que não se é, ou querer ser algo que disseram que é para você ser. E isso é tanto no corpo quanto nas nossas relações, né? A forma que a gente se mostra para o mundo, a forma como a gente recebe o mundo. E aí, inevitavelmente, como a Devi puxou a questão do Tantra, eu gosto muito de falar essa coisa, o corpo, né? Cada ser que está presente aqui nasceu do sexo, né? O corpo só existe através do sexo. Não há um único ser que não tenha passado por esse portal. Então, a partir do momento que a gente começa a aceitar mais que esse é o meu portal, é por aqui, daqui eu vim e daqui eu vou, né? Eu gosto muito de ver o corpo como o meu abismo e a minha redenção, né? Por ele eu vou visitando os meus limites e também ultrapassando eles, descobrindo outras possibilidades só por estar aqui, podendo me tocar, me sentir, respirar. E isso é a maior beleza, né? Na verdade, é tudo um todo, né? A sexualidade, o corpo. E a gente não pode se prender a nada, né? A gente tem que ter essa visão mesmo do corpo sagrado, né? E se conectar com ele, se permitir sentir, se permitir se conhecer, né? Para não ficar preso a nenhum padrão, realmente. O dogma do que é certo e errado. Exatamente. E esse sagrado é a fonte do prazer, a sexualidade é o caminho da liberdade. No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Samasati, Terapias Integradas, falando sobre corpo, sexualidade e tabus. E um dos tabus que ainda persistem, apesar de Freud ter nos aberto compreensões, é sobre as crianças. Como trazer esse tema para as crianças. O que é fundamental para a gente ter futuras sociedades menos ligadas aos tabus e mais felizes com as suas sexualidades, né? Com certeza as crianças são pulsantes, né? Nós nascemos com a capacidade de pulsar. Reich já nos esclareceu sobre isso. E essa pulsação vai sendo diminuída, vai sendo inibida, mesmo desde o nascimento, infelizmente. As formas de nascer hoje, há pouco tempo aconteceu um movimento de redução, né, das cesarianas, mas a gente sabe que isso demorou muitos anos para acontecer. Então, desde a qualidade do nascimento, a gente tem uma repressão desse corpo. Esse corpo não é recebido com a delicadeza e com enfim, a paixão que ele merece, né, para que haja realmente uma recepção desse novo ser humano. Ele é recebido como uma máquina, né, como um organo que está saindo de outro órgão, mas de uma forma muito bruta, e isso acaba já encouraçando o nosso corpo, né? Quando eu estava falando da mumificação, é esse processo de encouraçamento, né, de anestesiamento do corpo, que se dá desde a gestação, na verdade, mas que acontece de forma muito mais massiva no próprio parto, né, no próprio recebimento dessa criança. E durante a escola, hoje ainda ensinamos que corpo é cabeça, tronco e membros, ainda desmembramos o corpo morto para mostrar à criança que é pura pulsação, e não suportamos quando ela pula, quando ela ri, quando ela sai do lugar, né? Então é trágico realmente. Mas há outras formas de conduzir esse parto, há outras formas de compreender o parto, inclusive como um momento de prazer. Sim, com certeza. Na verdade, o momento do parto faz parte da vida sexual da mulher, né? Então, todos os hormônios que são liberados durante o parto são liberados também no ato sexual.
Então, a gente precisa resgatar esse parto consciente, esse sentir do corpo no momento do parto, para as crianças também virem ao mundo de uma forma mais natural, mais feliz, e ter um momento também de acolhimento dessa gestante, dessa mãe e desse bebê no momento do nascimento, né? Ter essa amorosidade no nascimento, na chegada, né? Com isso a gente também tenta abandonar esse tabu de que parto é igual a dor? Com certeza. Na verdade, isso é uma crença, né, que foi ensinada para a gente, que o parto tem que ser dolorido, que a gente tem que ter esse momento de dor, e o parto pode realmente trazer prazer à mulher. Quando você pensa nesse momento que virá, você pensa nele como? Eu penso como algo tranquilo, como algo natural, como algo lindo. A gravidez, ela já é vista como patológica, né? Ela é vista como uma doença, as pessoas não querem que você brinque, que você dance, que você saia. E, na verdade, eu estou fazendo isso tudo, né? Então, eu estou pensando, o meu parto, ele vai ser parte dessa construção criativa incrível e prazerosa do meu corpo. E quanto mais a gente está conectado à aceitação do corpo e dos órgãos sexuais, da sexualidade, menos medo a gente tem desse momento, porque eu confio na minha vulva, eu confio na minha vagina, eu confio no meu útero, eu me conecto com eles, porque eu vou ter medo que eles me traiam exatamente nesse momento. Eu não acredito nisso. Assim, a gente tem vários relatos de partos muito tranquilos, de partos orgásticos, e cada vez mais se quebra esse tabu, né, que é o tabu que vem lá de Adão e Eva, que Deus vira para Eva e diz: você agora vai parir com dores de parto, essa é a tua maldição porque você buscou a sabedoria. Na verdade, a gente fala, a sabedoria é linda, a maçã é maravilhosa e o parto melhor ainda. Então, assim será. Uma menina que tem uma jovem que tem uma menina e que estava assim, impedindo a menina dela dar a mão para um menino. Mas vai pensar o que vai acontecer daqui a pouco. Eu falei, mas ela tem 5 anos. Ela pode, assim, viver um momento de amor. Não tem nenhuma maldade numa criança de 5 anos, né? Então, fiquei, assim, realmente surpresa de ver até qual ponto tem esses medos e esses tabus até de naturalidade de uma criança dar a mão à outra, de gostar de uma outra, porque ali é por amor. E mesmo que tenha alguma coisa sexual, é natural, é normal, é a descoberta, né? Então, realmente, tem muita reeducação a fazer nesse sentido, né? De recolocar a sexualidade desde pequeno, né? No seu devido lugar, de naturalidade. E o problema é que os pais não sabem, na verdade, fazer isso, né? Eles têm medo de tocar no assunto, inclusive, né? Sim, porque eu acho que toca na própria sexualidade, na verdade, em toda a herança, né, que vem, né, da comunidade, da sociedade, né, de todas as repressões que são de há muito tempo, né? Então, tem que realmente olhar para si. Começo por isso, sempre. A gente falando de crianças, fico muito conectada com a nossa própria criança interior, né? Que é um conceito, na verdade, que poucos de nós temos acesso, na verdade, mais as pessoas que buscam mesmo o autoconhecimento, mas que é algo, para mim, super real, né? Nós temos essa criança que foi reprimida, que foi subjugada, que foi tão tolhida, ainda viva na nossa memória celular. Então, como que a gente pode resgatar esse processo da criança que foi, digamos, cerceada para uma criança liberta, né? E a partir dessa consciência a gente consegue liberar nossos traumas, nossa possibilidade de prazer novamente, seja num parto orgásmico ou seja nas nossas relações, né? Então, realmente acolher esse serzinho que está dentro, mesmo em corpo de adulto, para, inclusive, poder apoiar as crianças do mundo real, né? No mundo físico já. Sem dúvida, complementando, né? Quer dizer, a gente precisa convidar as crianças a resgatar essa autenticidade. E como é o corpo que aprende, né? Maturana e Varela já nos ensinaram isso também, não é o cognitivo que acumula os saberes, mas o corpo que aprende. Esse corpo que é liberto, né? Que é colocado em jogo livre, por exemplo, é deixado livre para agir, ele vai se resgatando, ele vai se libertando, ele vai podendo viver o que Michel Serres diz, que usando o princípio de Arquimedes, né, que um corpo verdadeiramente mergulhado na autenticidade, né, vai receber um impulso, como
no teorema de Arquimedes, né, da flutuação, vai receber um impulso em direção à descoberta, à vida, à liberdade. Então, é possível, sim, a gente reverter esses quadros, porque a criança ela é plástica, né, ela está ali desejosa dessa libertação. Então, o que a gente precisa é de uma reforma profunda na educação, né, para que as próprias escolas possam estar oferecendo espaços de liberdade e preparando melhor os seus educadores para lidar com os corpos, né? Onde estão os corpos dos educadores? A gente quer ensinar as crianças como ser, o que fazer, o que não fazer, o que tocar, o que não tocar. E isso muitas vezes é feito em nome de Deus, né? Em nome de Deus, em nome da religião, em nome de Jesus. Né? Mas quando a gente vai ver Jesus Cristo, ele fala que ninguém pode, nenhum adulto pode entrar no reino dos céus, a não ser que volte a ser como criança. Então isso é a chave do evangelho, assim, para mim, e muitas vezes é passado e não é visto, né, quando se lê a Bíblia. E o que é a criança? A criança é esse ser que não julga, que não fala isso é feio, isso é errado, isso é bonito, ela experimenta. A partir da experiência, ela tem a resposta, né? Comer isso é bom, comer mamão é bom, então eu vou comer mamão. Abraçar o meu amigo é bom, então eu vou abraçar o meu amigo. Ficar 4 horas sentada numa escola é legal? Não vou ficar sentada numa escola 4 horas. Né? Então, ela, a partir da sua experiência empírica, ela descobre o que é belo e o que é lindo. Então, a gente tem que voltar a essa curiosidade não julgadora, brincante, feliz, né? Amorosa e prazerosa que é ser criança. Eu acredito nisso. Porque quando a gente deixa de ser criança, o próprio corpo vai sofrendo e vai se encolhendo e vai se traumatizando. A sexualidade, saudável, o exercício pode ser um bom caminho para curar tudo isso. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. A transpsicomotricidade se afina com as linhas libertárias inclusivas em educação e com a humanização da saúde. Para saber mais sobre transpsicomotricidade, acesse o site. O Unidiversidade está de volta no Samasarte Terapias Integradas, falando sobre corpo, sexualidade e tabus. Tabus que acabam, a partir da repressão social, familiar, escolar, cotidiana, se manifestando em bloqueios no corpo. Sim, né? Você pode ter esses bloqueios construídos desde fora para dentro, até desde dentro para fora também. Quer dizer, no entendimento do Tantra, você tem vários níveis corporais. A gente tem o corpo causal, né, o corpo sutil e o corpo físico. O corpo físico é o que a gente chama de corpo grosso, também é o concreto. O corpo causal é o nível energético. Né? No corpo causal é que estão colocados dados os chakras. Então, no trabalho do Tantra, o que a gente faz é ativar a energia vital, a energia Shakti, muitas vezes confundida com energia sexual, porque é uma das manifestações da energia sexual, no segundo chakra, mas essa é uma energia, a energia de vida, que nos conecta com o universo. Quer dizer, quando a gente respira, inspira, a gente inspira prana, que é essa energia vital. Então, assim, nesse trabalho de acessar essa energia e de mobilizar essa energia pelo corpo sutil, você vai provocando desbloqueio, né, nos chakras, né, quando você consegue canalizar essa energia pela nadi principal, né, que é pelo centro, né, pela Sushumna, que liga o chakra básico ao chakra superior, você vai tendo desbloqueio desses chakras. Esses desbloqueios energéticos também produzem desbloqueios físicos. Então, é um caminho que você pode ir tanto do físico para o energético, como do energético para o físico. É onde você tem encontra uma nova sensação de equilíbrio e êxtase. Dentro do organismo, a função principal de autorregulação do corpo, né, ou seja, de voltar à saúde, de reestruturar o equilíbrio natural, é ativada pela sexualidade, pelo orgasmo. Então, a gente sabe, por exemplo, que pessoas que estão em tratamento de câncer, por exemplo, que têm experiências com prazer a partir da arte, a partir do riso, da brincadeira, que se conectam com o prazer, têm uma chance de melhoras muito superior do que alguém que está em depressão e em alguma outra doença, por exemplo. Então, o prazer, ele empodera o corpo, né? Ele fornece, inclusive, hormônios que dizem para o corpo, esteja vivo, queremos que você viva, viver é bom. Né? Então, a sexualidade, ela é essa mensagem para o corpo, em nível neuroquímico também, né, e hormonal, de que a vida é boa e você deve continuar vivendo. Então, quanto mais a gente tem experiência de prazer, e o orgasmo certamente é um ápice, né, dessa experiência corporal, mais vivo, né, mais potente, mais inteligente, mais alegre a gente está. É aí que mora o perigo para uma sociedade que quer que você seja cada vez mais dominado, infeliz e não livre e esperto. Né? Quando a gente pensa na psicomotricidade, a gente está pensando também nesses caminhos de desfazer os bloqueios rumo à felicidade?
Sem dúvida, a psicomotricidade nasce na França, né? Tem mais ou menos um século no mundo e uns 50 anos mais ou menos no Brasil. E ela é muito jovem, mas vem na mesma direção, né? Buscar auxiliar, tanto prevenindo as dificuldades quanto tratando, depois que elas já estão, né, instauradas, né? Buscando acompanhar esse sujeito para que ele possa viver plenamente a sua própria vida. Porque não se pode ser outra pessoa que não a si mesmo. E a gente vive sendo solicitado, né? Que sejamos outros, que sigamos modelos, como você estava falando, né, anteriormente. Então, esse cerceamento ele acontece desde tenra idade e vai só piorando, né? Vai só amortecendo mesmo esse corpo. Então, a psicomotricidade abre espaços de livre expressão, onde o sujeito pode viver o seu corpo-arte. Né? Nós consideramos que o homem é o seu corpo. Não existe um homem que tem um corpo. O homem é o seu corpo. E essa linguagem precisa ser escutada. E a psicomotricidade visa escutar essa linguagem natural do ser humano. Esse caminho de busca, de encontro com o próprio corpo, de saber quem a gente é, ele é um caminho que me parece constante ao longo da vida, né? Exatamente. Eu acho que é a vida que nos leva, na verdade, que nos mostra os caminhos, né? Eu trabalhei durante 25 anos em engenharia de software e de repente eu comecei a praticar o Tantra Yoga, o Dakshinatatra Yoga, e minha vida mudou completamente. Eu mudei internamente, assim, porque energeticamente você vai justamente se descobrir um universo que eu não imaginava que podia me apaixonar, e a minha vida mudou completamente, minha profissão, minha forma de ser, de ver a vida. E a gente observa aí que aos poucos são escolhas, mas ao mesmo tempo a vida nos leva, coloca pessoas no nosso caminho, né? Agora a gente tem sempre essa escolha de saber como que eu vou viver aquela experiência, né? Que isso também, a forma que eu vivo as experiências, que sejam sexuais ou outra coisa, ela depende muito justamente dos nossos condicionamentos, né? Quando a gente ouve dizer uma mulher, os homens são todos cafajestes, ou um homem que fala, as mulheres são todas levianas, né? É porque, na verdade, são as experiências que essa pessoa tem e as crenças que essa pessoa tem. Se ela tem essa crença, ela vai atrair esse tipo de pessoa. Então, ela precisa de um trabalho interior, ou de repente vai encontrar alguém que vai fazer assim, e fala, não, todas as pessoas não são assim, você que está atraindo elas. Isso se compreende justamente nos caminhos energéticos, né, do Tantra, por mudanças energéticas, psíquicas, físicas, que vão fazer as pessoas mudarem de forma de pensar. E a partir dali você consegue mudar o que tem em torno de você. A partir de você, e não a partir do exterior, esperando que o outro mude. A intuição, na verdade, já nasce com a gente, né? A gente só se esquece de olhar para ela. Sempre tem aquela vozinha ali da intuição falando para a gente. A gente tem que estar, na verdade, disposta e se permitir a ouvir essa voz e essa inteligência do nosso corpo, né? Que muitas vezes é desvalorizada, né, em detrimento daquilo que você pensa, né? Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem que esquecer tudo isso que a gente pensa ou que a gente aprendeu para se conectar com esse corpo e com a gente mesma, né? E pegando o gancho dessa intuição, a gente pode, inclusive, exercitar ela, aqui agora, né? Tipo, fecha os seus olhos, respira e sente. Aonde no seu corpo está mais presente? Quando você respira, você sente expandir ou você sente uma contração? Quando a gente simplesmente fica no momento presente, observando as sensações do corpo, a gente descobre várias chaves para o nosso bem-estar, para as nossas resoluções mesmo, atitudes que a gente tem que tomar na vida, né? Muitas vezes as respostas estão aqui, a nível físico, a nível presencial, né? Mas é difícil silenciar a mente para a gente poder escutar o corpo, né? Ninguém ensinou para a gente de pequenininho, né? Pelo menos não na nossa cultura. Então, é um processo mesmo, novamente, do autoconhecimento, da busca. Mas, a partir do momento que a gente experiencia por um milésimo de segundo esse silêncio interno, ali já se abre um potencial gigantesco dessa descoberta, da conexão que a gente tem com essa escuta interna mesmo e descobrir o que é preciso fazer a partir dessa presença, do simplesmente ser. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Cristine, Deve, Mariana, Mayra, Eduardo e Thaís por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.